Olá, meus carinhos, como estás? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu estou empolgadíssima para mais uma aula, o nosso aulão de língua portuguesa para o SAEB e para o SAERO. Lembrando, quem que faz o SAEB? Quem que vai fazer essa avaliação externa? Os terceiros anos. E o SAERO, destinada aos segundos anos do ensino médio, não é mesmo? Porque já é um teste aí para quando chegar no momento de vocês fazerem o SAEB. Então, vamos lá, hoje vamos seguir o mesmo ritmo, resolvendo questões que já caíram, ou então questões que são modelo SAERE é ótimo, que vai misturar de SAEB com SAERO, SAEB ou SAERO, e assim a gente vai pegando ritmo e treinando, aprendendo e buscando estratégias, tá bom? Vamos lá para a tela comigo para ver qual é a primeira questão. Professora Susana, de espanhol, com tudo de português também. E vamos lá. Ó, aqui é um texto, quando tem assim, texto 1 e texto 2, vocês vão ver que temos dois textos nessa questão. Texto 1 e o poema, que é o texto 2, tá certo? Quando de cara você for olhar a questão, e eu já falei isso, tem dois textos, então possivelmente a questão vai te cobrar uma visão comparativa daqueles textos, né? Você vai ter que ter a competência de comparar. Então, a gente já lê nessa ideia. E o que a professora Susana sempre diz aqui? Você vai fazer uma primeira leitura para o seu cérebro ficar se adaptando com aquele texto e vai para o comando da questão. O que é o comando da questão, professora? É o comando que ela vai te dar, o que ela quer de você. Depois disso, você volta para os textos, seu cérebro já vai ter feito uma primeira leitura, já vai estar mais habituado e você vai focado no comando da questão. Ou seja, o que a questão me pede? Ela vai me pedir sobre o parágrafo 1, sobre o parágrafo 2? Se ela me pede sobre o parágrafo 2 e o texto tem 5 parágrafos, tem necessidade de eu ir até o 5º parágrafo novamente? Não, mas isso você só vai fazer na segunda leitura. Beleza? Então, esse texto aqui, respondam para mim, é um texto em prosa ou em verso? E aí, profes e profas presenciais, que são aí nossos parceiros e parceiras que estão sempre à frente com vocês, eles responderam? Seguramente que alguém respondeu que é um texto em prosa, que são os textos que são organizados em parágrafos, né? E esse daqui é um texto em prosa ou um texto em verso? Muito bem, carinhos. Esse é um poema que é, organizado em versos, que são essas linhas mais curtas. O conjunto dos versos nós não vamos chamar de parágrafo, nós vamos chamar de estrofe. Perfeito. Então, aqui já falamos um pouco sobre forma, ou seja, a gente olha e vê a forma. Agora vamos como se fosse um bolo, né? Você olha para o bolo, você vê a forma. Aí você tem que provar, cheirar, passar pelo momento sensorial para descobrir os ingredientes. Agora a gente vai descobrir, né? Utilizando essa metáfora. Vamos agora ao texto, ler e compreender o que o texto traz para a gente. Então, como sempre, nós vamos ler o quê? Parágrafo e todas as informações que o texto traz para a gente, tá? Deixa eu acender aqui o... Começamos com o título. Qual é o título? O sertanejo. Vimos que tem aqui escrito capítulo 5. Se tem capítulo 5, quer dizer que é o quê? Que é um texto completo ou é uma parte do texto? Que a gente compreende que é um pedaço de um todo, né? Então, vamos lá. Vocabulário logo abaixo. Uma malhada, quer dizer o quê? Lugar sombreado. 2, bojada, dá a forma de bojo, que é curvada, tá? E 3, postres, sobremesa. E o que é interessante aqui? Que são palavras que vêm do espanhol, né? Por mais que esse texto seja escrito por quem? Vamos lá ler lá embaixo. José de Alencar, os sertanejos, obras completas, e a gente vê tudo, tá bom? Mantida a ortografia original. Como é mantida a ortografia original, gente, o que acontece? Vem aqui para
para a gente conversar um pouquinho. Como é mantida a ortografia original? Isso quer dizer que vai aparecer palavras como postre, que é sobremesa. Como vocês sabem, português e espanhol, línguas latinas, e quando vamos ler uma narrativa literária, a gente já entende que é diferente de uma narrativa não literária, como falamos na aula passada, né? A narrativa literária, você vai ter que tomar um cuidado, ficar mais atento ao vocabulário, porque pode ser uma narrativa que requer essa linguagem mais antiga, arcaica, tá bom? Então, é diferente de uma narrativa não literária, que é uma história contada, geralmente mais atual, e está dentro do seu contexto. Vamos lá voltar? Agora sim a gente vai ler esse negócio. Todos os dois textos aqui são textos, literatura, textos literários, não é mesmo? Deixa eu ver como é que eu faço para botar aqui a canetinha. Vamos começar. E buscou no recôndito da floresta a sua malhada favorita. Era esta um jacarandá colossal, cuja copa majestosa bojava sobre a cúpula da selva. Quando tem esse doisinho, é indicando que lá no rodapé vai ter, né, algo sobre a palavra. Beleza, já lemos aí o primeiro período, vamos para o segundo, tá? Me acompanha. Ali costumava o sertanejo passar a noite ao relento, conversando com as estrelas e a alma correr por esses sertões das nuvens. Como durante o dia vagava ele pelos sertões da terra. Tá vendo as mudanças nas palavras? Né, na escrita. Aí, no meio da natureza, sem muros ou tetos que se interponham entre ele e o infinito, é como se repousasse no puro regaço da mãe pátria. Arnaldo desaparelhara o animal, que também tratou de buscar a sua guarida. Os arreios e a maca de pelego foram guardados na bifurcação dos galhos do jacarandá, enquanto o viajante, encostado ao tronco, fazia um tão rápido como sóbria refeição. Compunha-se esta de uma naca de carne de vento e alguns punhados de farinha, que trazia no alforje. De postres, um pedaço de rapadura, regado com água da borracha. Era noite cerrada. E aí, o que indica... Se a questão pedisse a pontuação, o que indicaria essa pontuação final? Que o texto tem continuação, né? E ali no começo também, lá no primeiro parágrafo, isso indica que antes dele algo foi dito, né? Tinha texto anterior também. Seguindo para o segundo, que se chama Vida Sertaneja. Eu dividi assim porque ele estava, né? Não consegui colocar numa só, mas vamos pegar todas as informações. Vida Sertaneja é o título e vamos ver de quem é. Patativa do Assaré. O livro Vida Sertaneja, disponível, todas as informações. Mantida a ortografia original do texto, ou seja, não foi adaptada às palavras, né? Vamos para a primeira estrofe. O que é a primeira estrofe? É o conjunto de versos. Vida sertaneja. Será que tem algo parecido com o primeiro texto que a gente leu? O sertanejo, agora vida sertaneja. Vamos ver agora o que eles trazem aí. Sou sertanejo roceiro. Eu trabalho o dia inteiro, que seja inverno ou verão. Minha mão é calejada, minha peia é bronzeada, da quintura do sertão. Eu canto um forte caboclo, de gibão e chapéu de couro, que, com coragem de louco, enfrenta a raiva do touro, com um agudo ferrão. Eu canto o sertão querido, a fonte dos meus poemas, onde se escuta o tinido do grito da sariema. Amo a vida camponesa, nunca invejei a beleza e a fantasia da praça. Eu sou irmão do caboclo, caboclo que não cobiça riqueza nem posição e nem aceita a malícia morar no seu coração. Lindo. Vindo do Patativa do Assaré, né, esse sertanejo, a gente espera sempre essa maravilha. Então, é um poema escrito
com quantas estrofes? 1, 2, 3, 4, 5. Professora, eu vou precisar ficar fazendo isso na hora da prova? Não, a gente só está aproveitando a oportunidade do aluno para fazer essa revisão, tá bom? Mas leu essa primeira vez? Vamos para a questão para entender o comando. Beleza! O que é o comando da questão? É o que está em negrito, né? É o que vai te direcionar para ler, fazer uma segunda leitura com mais atenção. Então vamos lá. Esses textos são semelhantes, pois. Falei para vocês? Por quê? 2 textos vai te pedir a competência de fazer uma comparação. Agora vamos juntos. Aqui nós não vamos ler a segunda vez, mas você fará isso, combinado? Beleza. Por que eles são semelhantes? Dica da professora, sempre pega o finalzinho ou lê tudo do comando junto com os gabaritos. Não entendi, professora. Assim, ó. Às vezes tem uma questão que não está muito clara, que está confuso para você não conseguiu pegar assim de primeira. Então você lê. Esses textos são semelhantes, pois abordam a relação do sertanejo com a natureza, pois citam a coragem do sertanejo para enfrentar o touro. Nos 2 tem tratando a coragem para enfrentar o touro. Não, né? Tem um que fala, que é o segundo, mas no primeiro não é esse o ponto. C. Esses textos são semelhantes. Está vendo que às vezes eu pego o comando e retomo para lembrar o que ele está pedindo. Esses textos são semelhantes, pois descrevem o preparo de uma refeição feita pelo sertanejo. Esse é o foco dos 2 textos. Esses textos são semelhantes, pois mencionam o costume do sertanejo de usar chapéu. Pois narram o hábito do sertanejo de dormir a céu aberto. O que ele pegou aqui nas alternativas? Ele foi pegando uma característica de um, de outro, de um e foi jogando como alternativa. Mas o gabarito é a letra... Muito bem, carinhos. Letra A. Esses textos são semelhantes, pois abordam a relação do sertanejo com a natureza. O primeiro texto traz uns aspectos, o segundo texto traz outros aspectos, mas ambos estão falando sobre a vida do sertanejo, a natureza, cultura do sertanejo, certo? Seguindo, carinhos, a gente vai utilizar os mesmos textos para questões diversas. Em cima das questões tem os descritores, tá bom? Sempre a gente lê o descritor, aí a gente acha, meu Deus, vai me exigir algo que eu não consigo, mas as questões estão aí para mostrar para você que não é assim, né? Ó, D20, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função de condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Professora, quer dizer que esse D20 sempre vai ser assim? Ele pode se alterar, tá? O comando pode ser diferente, mas ele vai trazer essa comparação entre os 2 textos, tá certo? Vamos para a próxima questão. Questão, no texto 1, no trecho, e buscou no recôndito da floresta, aí tem parágrafo 1, a palavra em destaque significa. Vamos lá. Que descritor é esse? É o descritor 3, que é inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Esse descritor 3, professora, é exatamente o que a gente está vendo? Sim. Você vai no texto, vem aqui comigo. Quando o descritor 3 pede para você inferir o significado, é porque dependendo do contexto, né, você volta para o texto, a palavra pode ter esse ou esse significado. Ou seja, ele quer saber se você tem essa competência de fazer uma avaliação contextual, semântica dessa palavra, tá bom? E aí, o que tem de interessante nesse comando? Ele diz o local para onde você vai voltar, né? Você vai voltar para o segundo ou terceiro? Não, você vai voltar para o primeiro parágrafo. Beleza? Vamos lá voltar comigo para o primeiro parágrafo? Voltando para o primeiro parágrafo, e ele ainda diz de qual texto? Ó, do texto 1. Então, a gente volta lá. Vocês já leram 2 vezes, aí vai ficar bem mais fácil. E buscou no recôndito da floresta a sua malhada favorita. Era esta um jacarandá colossal, cuja copa majestosa bojava sobre a cúpula da selva. Então, vamos lá. Você acha que, o que significa e buscou no recôndito da floresta? No segredo, no interior, no fragmento ou no desvio? Aí é um conhecimento de termos. Esse é o gabarito
Subiu um pouquinho o marcador, mas é porque acontece quando vai alterar, tá? Então, ficou no desconhecido e buscou no desconhecido da floresta, tá? Então, é o conhecimento do termo empregado no contexto. Como você já fez essa leitura 2 vezes, você compreende, você consegue inferir, né, o significado, um sentido para a palavra. Vamos seguir, meus carinhos? Vamos lá, ó, estamos usando os mesmos textos suporte, agora D13. Desculpa, já veio com gabarito, mas não tem nada porque eu explico, tá? Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. No texto 2, aí a gente volta lá para o texto. No texto 2, que vocês já leram 2 vezes, vocês vão ver qual é a marca de linguagem dele. É uma linguagem formal, arcaica, informal. Aí, basta a gente ler já assim a primeira estrofe, quando diz: eu sou sertanejo roceiro, eu trabalho o dia inteiro, que seja inverno ou verão. Qual é o marcador? Tá marcando de forma o quê? Coloquial, né? Ele está pegando a fala do personagem, assim, na verdade o eu lírico tem essa fala sertaneja e é escrita desse modo. E tudo bem, porque dentro dos textos literários existe uma linguagem que é uma liberdade poética de demonstrar a fala do personagem para caracterizar mais. Então aí a gente nota o uso da linguagem informal. Ele está ali utilizando a linguagem informal, inclusive trazendo no texto os traços da fonologia do eu lírico. Beleza, vamos voltar para a próxima questão. Vamos lá, voltar para a tela. Seguimos, segunda questão. Então, até aqui, gente, tudo certo? Vimos uma questão sobre os 2 textos, depois vimos uma questão sobre o primeiro, agora sobre o segundo. Passando. D15, lá em cima da questão, a gente vai falar agora, a gente vai analisar o descritor 15, que diz: estabelecer lógicas discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. Gente, o aspecto gramatical aqui não virá, o aspecto gramatical não vai vir dessa forma quando é texto, tá? Vem aqui para mim. O que acontece quando é texto? Não, quando é gramática. Professor, onde é que eu vou empregar o meu conhecimento de gramática, de regras? Na sua competência de fazer uma leitura, de ser capaz de contextualizar o seu conhecimento, né? Por quê? Cada palavra, o estudo da linguagem e língua e regras gramaticais é um conjunto, tá, gente? Então, quando a gente lê D15, que fala estabelecer relação lógica discursiva presente no texto por conjunções e advérbios, você não vai precisar lembrar que se trata de um advérbio de negação, de um advérbio de tempo, de um advérbio de afirmação, de dúvida. Você vai simplesmente compreender. O SAEB e o SAERO não vai pedir esses termos, tá? Mas ele vai ver se você compreende o sentido, se você consegue agarrar a compreensão completa, né? Chegar a essa compreensão. Então, vamos lá para a questão. No texto 1, aí tem lá no texto, no trecho, enquanto o viajante encostado ao tronco, parágrafo 4, a palavra em destaque foi utilizada para. Aí vamos lá mais uma vez, não é para ter preguiça, porque você não vai perder uma questão de bobo, né? Você não vai fazer isso. No texto 1, 4º parágrafo. Aí a gente vai lá rapidão, ó, 4º parágrafo. Arnaldo desaparelhara o animal que também tratou de buscar a sua guarida. Os arreios e a maca de pelego foram guardados na bifurcação dos galhos do jacarandá, enquanto o viajante encostado ao tronco fazia uma tão rápida quanto sóbria refeição. Beleza? Então, você encontrou aí o enquanto. Você pode pensar, enquanto dá ideia de quê? Sem querer atribuir termos como advérbio, conjunção, enquanto dá ideia de que é uma expressão de oposição, é uma expressão que indica causa. Por exemplo, eu saí
porque estava com frio. Aqui não está dando uma relação de causa, né? Isso aconteceu por conta disso. Marca conformidade. Conformidade é conforme, né? Por exemplo, eu falei conforme o combinado, né? Eu agi conforme o combinado. Ó, tá vendo? Ideia de conformidade. Aqui basta prestar atenção na ideia. Ele fazia isso enquanto o viajante encostado ao tronco, aí fala que, né, se alimentava. Eu acho que esse era o final. Então, dá uma ideia de tempo, por exemplo, durante esse tempo ele fazia isso enquanto o outro fazia isso, né? Dá a ideia de sugerir conclusão. Eu acredito que ninguém pensou na conclusão. Então, qual é o gabarito, meus carinhos? Letra D. Gabarito é a alternativa correta. Mostrar tempo. Ou seja, está mostrando ali que tinha duas pessoas fazendo coisas diferentes no mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? Isso era feito e isso era feito também. E é utilizado pela palavra, a gente consegue essa compreensão através da palavra enquanto, tá? Enquanto você fala, eu fico aqui dançando. Enquanto você canta, eu fico aqui dançando. Ou seja, o tempo é o mesmo, você está fazendo isso, eu estou fazendo isso. Beleza? Seguindo, meus carinhos, aqui, quando a gente olha e se depara com imagem e palavras, mas a tão batida linguagem mista, né? Linguagem verbal, não verbal, importante, ambas importantes. Temos que ler com detalhe tudo, tá? Interpretar, descritor 5, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos. Então, ele quer, numa questão dessa, ele quer saber se você é capaz de interpretar textos que tenham material gráfico, tá? Nesse texto, os termos dever e respeitar foram escritos de forma diferente para. O que ele quer dizer? Que dentro desse texto, o que acontece? Está escrita a frase, é dever do ser humano, só que ele destacou, ele usou essa estratégia, né? Essa estratégia de escrita mesmo, essa estratégia para chamar a atenção, né, desses termos. Por que esses termos estão destacados? Então, a gente faz isso mesmo quando a gente quer, por exemplo, quando vocês estão fazendo aí os trabalhos de vocês, ou até mesmo no WhatsApp, que você trabalha também pelo WhatsApp e coloca algum termo em negrito. Por que você faz isso? Né? É consciente. Então, quando é consciente a produção, mas eu sempre produzo o texto pensando em quem irá lê-lo. Então, por que fazer? Né? Vamos lá para a tela. Vamos ler agora completinho, tá? 4 de outubro, todas as informações. Dia dos animais. Aí os bichinhos aí, ó, bonitinhos, né? Cavalinho, cachorrinho, gatinho. Com licença, eu vou beber um golinho aqui. Os peixinhos e tudo mais. Beleza, lindo. Aí vamos para a mensagem. É dever do ser humano respeitar e proteger todas as formas de vida. Beleza? Inclusive os ratos, né? Um hamsterzinho aqui. Aí agora a gente já leu, compreendeu, leu tudo, volta de novo para o comando. Nesse texto, os termos dever e respeitar foram escritos de forma diferente para destacar o título, será? Indicar uma advertência, marcar um exagero. É para marcar um exagero? Não, né, gente? Destacar um título? Não. Mostrar uma característica? É aí dever respeitar, dever respeitar. Se está em negrito, você pode ler essas duas palavras de novo, ó, dever respeitar. Mostrar uma característica de quê? Dos animais, do leitor? Não, né? Reforçar uma ideia. O que você acha? Digam para mim aí, voz alta. Gabarito, letra. Muito bem, carinhos. Reforçar uma ideia. Por que reforçar, professora? Porque estão aí os bichinhos também, né? Então, Dia dos Animais, reforçar a ideia de dever respeitar quem? Os animais, que vem também uma mensagem clara com a presença da ilustração dos bichinhos. Seguindo. Até aqui, tudo claro, carinhos?
Vamos para a última questão. Deixa eu voltar aqui. Rapidão. Não sei se os espertinhos já cataram aqui a informação. Que foi com gabarito. Que raiva. Mas vamos assim mesmo. Então, vamos lá. Esse aqui já foi com gabarito, escapou de novo. Mas eu sei que mesmo que não tivesse, vocês iriam marcar a alternativa gabarito, né? Que é o correto. Vamos lá. Até aqui, o que foi que a gente viu? Só para a gente finalizar, porque a gente vai finalizar com essa questão. Fazer um resumozinho. Nós vimos textos. Começamos, e eu achei interessante trazer para vocês, textos literários, de narrativas literárias. Por quê? Porque você nota que é outro teor, né? Você vai dar uma atenção diferente para textos de narrativas literárias, textos literários. E a gente segue com gêneros diferentes. Nós vimos ali texto em prosa, texto em verso, que são os poemas, vimos os panfletos, um panfleto que é literário ou não literário, do animal. O que você acha? É literário ou não literário? Professor, eu não lembro. Literário é a linguagem mais subjetiva, mais aberta à interpretação, né? Mais criativa, como poemas, canções, romances. E não literário é o que é voltado para informações diretas. Então, o panfletozinho dos animais, o que você acha? É literário ou não literário? Não literário, não é mesmo, meu carinho? Por quê? Porque é a informação, cuidar dos animais e tudo mais. Agora, vamos para esse texto e vamos discutir. Tá com gabarito marcado, mas tudo bem, vamos para lá. Ó, o que acontece? Pronto. Chegou no texto, mais uma vez, linguagem mista. E vocês vão ver como é importante ler tudo aqui, tá bom? Já olhou, passou a vista, já sabe que geralmente nessas tirinhas tem um aspecto do humor. Geralmente a questão é sobre humor, tá? Aí a gente vai, também tem muita questão de sátira, criticidade, quando o gênero é tirinha. Gênero tirinha, vocês acham que é um gênero literário ou não literário, meus carinhos? Ele tem um objetivo de quê? Se for de informar, de passar, né, uma informação mais direta, com a linguagem objetiva, vai ser o quê? Não literário, que são os artigos, os panfletos, os textos informativos. Agora, se passa por uma criatividade, uma criação, uma linguagem mais subjetiva, aberta à interpretação, texto literário. Beleza, vamos lá. Tô sem usar o celular faz um tempo, ela dizendo assim, com os olhos bem assim obcecados, né? Eu acho que eu ficaria assim também, se eu passasse um tempo sem usar o celular. E vocês, como é que vocês estão aí? Diminuam, tá? Só faz mal pra gente, o uso excessivo. Aí a outra, bebendo o suquinho dela, diz assim, legal, e tá conseguindo numa boa? Aí ela, tranquilo. Vocês acham, gente, que tá tranquilo pra ela? Os cabelos lá em cima, os olhos esbugalhados. Olha a importância da leitura do não verbal, né? Se ela fala tranquilo, mas a imagem do não verbal, ela realmente está com o semblante tranquilo, então quer dizer que a afirmação é coerente com o que ela está dizendo. Mas aqui não, o não verbal está dizendo que não, tá? Que ela está dizendo que está tranquilo, mas ela não está não, tranquila. Aí a amiga pergunta, há quanto tempo você está sem o celular, sem usar o celular? Aí ela, 2 dias. Aí ela diz, 2 dias, 7 horas, 25 minutos e 32 segundos. Aí fica o semblante, né, de desespero e ela sabe exatamente os segundos. Mas para vocês, parece muito tempo? 2 dias? O humor da tirinha está em a gente já viu o gabarito, mas a gente vai ler como é que eles colocam, tá? Na surpresa da personagem, que descobre que passou muito mais tempo longe do celular do que imaginava. Não tem essa surpresa dela. Muito pelo contrário, ela sabe exatamente. Então, o humor está na contradição entre o que o personagem afirma e o que ele revela em seguida sobre o tema real, longe do celular. Ou seja, afirma que é muito tempo, mas de repente fala que são somente 2 dias, 7 horas, 25 minutos, e isso que gera humor. Ou seja, o humor está no terceiro e no quarto
quadrinhos. Ele pode perguntar, tá certo? Assim, que quadrinho está? Aí você já tem que saber. Na fala tal. Aí C, no fato de os personagens usarem linguagem formal demais para a situação cotidiana. Tá uma linguagem coloquial aqui? Tá uma linguagem coloquial, informal, não é? Não estão usando uma linguagem formal. D, aí aqui você nem considera. D, no momento em que a personagem se esquece completamente do que é o celular. Nem acontece isso. E, em mostrar personagens que vivem um mundo sem tecnologia. O humor tá nisso, lembrando, ele tá perguntando do humor. Então, o humor tá na contradição em que um personagem afirma e o que ele revela em seguida. Ele afirma ter muito tempo sem celular e depois diz que foram 2 dias, que não deveria ser muito, mas a gente sabe que a gente está tão conectado que 2 dias, 7 horas, não sei o que, é muito tempo, né? Gente, foi um prazer. Eu espero que essa aula tenha contribuído, esse aulão estejam contribuindo com vocês, aulão de português, matemática, professor Maurício, maravilhoso. E, sobretudo, os professores que estão aí presencial com vocês, que sempre são, assim, a base, que se dedicam muito e que a gente agradece muito por isso, porque vocês são o nosso foco, tá certo? Beijo, carinhos, hasta la próxima. E a gente tem mais um aulão pela frente. Beijo.